Boa noite. É com muita alegria e sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais esta noite de estudo. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 157, cujo título é O Remédio Salutar, e que está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, pastagens. E para falar sobre o nosso tema de hoje, o remédio salutar, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Roberto Rocha, que é palestrante espírita e colaborador do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Roberto. Amigos, companheiros, boa noite. Não é novidade para ninguém que eu sempre gosto de agradecer, porque a gratidão é uma coisa muito boa que todo ser humano deve cultivar no seu coração. Então eu quero agradecer à diretoria da casa pelo convite de participar aqui, que me deixa imensamente feliz. Quero agradecer a presença de todos, sejam bem-vindos, a casa agradece, Jesus agradece mais ainda, e quero agradecer também a minha querida e amada esposa, pela sua cumplicidade dentro do movimento espírita e fora dele. Amigos de ideal espírita, como é maravilhoso nós estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Porque muitas pessoas eles ainda têm uma ideia que a doutrina espírita só fala de reencarnação, que a doutrina espírita é desobsessão, é água fluidificada, é passe, é isso também, é tudo isso. Mas o objetivo maior, primeiro, da doutrina espírita é nos transformar, cada um de nós aqui, em pessoas de bem, em pessoas idôneas, em pessoas honestas, em pessoas crentes na mensagem de Jesus. Então, essa maravilhosa doutrina espírita é como se fosse um tesouro celeste que nós temos na mão. Como diz aquela parábola daquele homem que vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno onde estava aquela pérola, aquele tesouro. Assim somos nós. Quando nós temos na mão essa doutrina que nos liberta, que nos consola, que nos dá a certeza de dias melhores, de evolução, nós temos que vender tudo o que temos para abraçá-la, para tê-la conosco. Mas o que é que nós temos para vender? A não ser a nossa tristeza, vender nosso orgulho, a nossa vaidade, e vamos despojando desses tesouros negativos para pegar a maravilha da doutrina espírita. Amigos, a mensagem de hoje, o remédio salutar, ela está no Vinha de Luz, no item 157, e quem traz para nós é o Tiago, no capítulo 5 do versículo 16. O Tiago, ele tem o dom divino de transmitir para nós o Evangelho de Jesus. Mas Emmanuel tem também o dom divino de explicar para nós um versículo, trazer para nós uma mensagem redentora, uma mensagem de esperança e de paz para todos nós. Quem lê hoje essa mensagem que Emmanuel traduz para nós, vê que todos nós estamos inseridos dentro daquela mensagem.
E ela é uma mensagem redentora, de esperança, trazendo para nós a sabedoria da explicação de Emmanuel, traduzindo o Tiago, que traz para nós a mensagem de Jesus. Nós sabemos que o remédio é tudo aquilo, é uma substância, é um recurso utilizado para combater dor ou doença. E salutar é para o benefício, é para a conservação, é para a recuperação da saúde, que aumenta e restabelece a força, um fortificante, é algo isso. Só que esse remédio, é que nós temos que aprender a utilizá-lo em nossas vidas. Quando Tiago, 2 Tiago, olha aqui, a doença sempre constitui um fantasma no corpo humano, como se fosse a carne, qual se fosse a carne tocada de maldição. Quem de nós estamos livres de alguma doença? Nós estamos encarnados num planeta em que nós temos uma vestidura, uma armadura, um veículo frágil demais, mas muito frágil. Aqueles que têm a sua vida, ele nasce, adoece e morre. Tudo que nasce, morre. Então, esse corpo físico, ele é frágil. Qualquer coisa nos tira do sério, qualquer coisa nos deixa irritado. Uma dor de dente, uma dor de barriga, tudo nos tira a felicidade. Por isso que a felicidade é difícil. Estados de felicidade, momentos de felicidade, nós vamos encontrar, mas nós não temos tranquilidade. Porque quando Jesus disse, olha, no mundo passareis por aflição. O outro apóstolo disse, no mundo só tereis aflição. Então, todo mundo aqui em estado de consciência é só fazer uma reflexão profunda. Não temos sossego mental, porque é muita coisa, o mundo hoje é corrido. Um certo rapaz pergunta e diz que há 3.000 anos só existia na Terra por volta de 100 milhões de habitantes. Ele fala, então, onde vieram tantas almas, tantos espíritos? Porque hoje nós temos mais de 8 bilhões de seres encarnados, fora os desencarnados. Mas a resposta é o seguinte, até pouco tempo atrás, nós achávamos que nós éramos o centro do universo. Há 10, 15 anos atrás, falavam que só existia, e era uma quantidade enorme, 200 milhões de galáxias. Nós moramos numa galáxia não muito grande, e não moramos no melhor lugar dela, não. Nós moramos na periferia da galáxia. Hoje, com aquele telescópio espacial, o James Webb, já se fala em 70 trilhões de galáxias. Todas com seus sóis, com seus planetas, é um número incalculável. Aí nós vemos a grandeza de Deus. Muitas pessoas ainda pensam que Deus tem boca, tem cabelo, tem mão, tem corpo.
Ainda tem aquela imagem daquele velhinho sentado lá num trono, olhando tudo que você faz e anotando aqui na terra. Hoje na escola, nas universidades, essas crianças estudam química, física, biologia, coisas muito finas. E quando chega, às vezes, na casa espírita ou num outro lugar, eles falam, o que é cristão, o que é isso, a terra. Hoje, no mundo, nós estamos vendo poucas rapazes, adolescentes, procurando a doutrina espírita, porque nós não estamos levando informação por essa grandeza que é o nosso Deus. Nós ainda estamos presos na religião, no movimento religioso, no movimento espírita. Nós temos que fazer uma reflexão dentro da religião que nós professamos, que nós procuramos. O que é a religião que eu procuro, que eu frequento, está me transformando? Em quê? Porque senão nós vamos passar pelo remédio salutar. O que eu estou transformando, o que a minha vida está mudando, o meu jeito de enxergar as coisas, o meu irmão, o que eu estou fazendo, o que eu quero. O que essa doutrina me engrandece por dentro? Eu tenho que fazer essa reflexão. Porque Jesus veio ao mundo. Para que Jesus veio aqui na Terra? Jesus veio aqui na Terra para mudar o padrão moral da Terra. Padrão moral. Então a doutrina que nós professamos, que é a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, ela tem que nos transformar, ela tem que nos mudar. Porque senão nós vamos experimentar essa maldição, achar que nossa carne, achar que nós somos infelizes, achar que por falta de entender a mensagem de Jesus. Olha, dos 2050 anos, só para nós ter uma ideia, porque Jesus tinha que vir, senão não mudaria o nosso padrão moral. Hoje, feriado, sábado, domingo, o que nós fazemos? Muitas pessoas vão para o sítio, outros vão para a praia, outros vão para o shopping, passear lá na tal coisa. Não é isso? Há 2050 anos, onde nós estávamos? Lá em Roma, lá em Jerusalém, nas praças, comprando escravo. Era a opção daquele tempo e era chique. Você numa praça, eu quero aquele escravo, aquele ali, aquela pequena, aquele menino. Mas se eles fugirem, o que nós fazemos? Não, vamos furar os olhinhos deles. Era a nosso trabalho, o nosso lazer. Hoje nós vamos num restaurante e chegamos lá e falamos, o que tem de entrada? A entrada tem um pãozinho torradinho com um queijo, ou uma mandioquinha frita, né? Sabe o que tinha de entrada naquele tempo de banquete? No almoço ou no jantar? Uma luta de gladiadores, um matando o outro. Quanto mais sangue tivesse, quanto mais sofrimento tivesse, mais aquele povo se sentia bem, se sentia satisfeito de ver a dor e o sofrimento.
Por isso é que Jesus teve que vir trazer sua mensagem, para que nós entendêssemos o que é o amor. Porque senão, quando diz aqui que nós temos interferência de vidas, mas de muito antigas, que hoje está voltando para nós. Nós vivemos debaixo de uma lei de causa e efeito, de ação e reação. Mas Emmanuel ainda não está falando nisso, ele está falando que doenças, que coisas expiatórias, ele não está falando disso. Ele está falando de moléstia que surge do nada, de uma hora para outra. E que a medicina lhe dá nomes pomposos. É TDAH, é não sei o quê. Então, nós temos que fazer essa reflexão na nossa vida, para rever novos conceitos, para rever novas coisas na nossa vida. Ah, mas só a doutrina espírita? Não, não é só a doutrina espírita. A doutrina espírita é um dos caminhos. Mas Jesus é o caminho. Então, meus irmãos, se nós não conseguirmos essa integração, volta um pouquinho aí, no começo lá, olha lá, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então nós estamos enfermos. Ele está pedindo que nós temos que confessar pela Assembleia as nossas culpas. Até isso tem que ter sabedoria. Você não vai chegar para qualquer pessoa também e contar a sua vida, contar seus problemas, contar seus desacertos, porque senão amanhã meio mundo está sabendo. Essa pessoa é perigosa. Agora, todos nós, todos, temos culpa. Não existe, Jesus mesmo, não existe um justo sequer em cima da terra. Agora, é claro que tem os menos e tem os mais. Tudo, nós não podemos levar tudo nos extremos, é o meio. O meio é que é o... Então, orai, nós oramos um pelos outros, fala a verdade. Jesus fala, orai para os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos caluniam e perseguem. Nós rezamos. Pois se nós achamos difícil rezar para um amigo nos pede, faz uma oração, aí esquecemos. Agora, e orar para um inimigo? Orar para uma pessoa que jogou seu nome no pó, que levantou calúnias horríveis, terríveis contra você, você tem que orar. Olha a brincadeira de Jesus. Mas não é brincadeira, irmãos. Essa é a transformação. Essa é a mudança vibracional do padrão moral. Se nós não obedecermos isso, fica difícil para cada um de nós aqui orar o Pai Nosso. Nem o Pai Nosso poderemos orar.
se não tivesse o coração aberto para o perdão. Porque lá no final fala, perdoai, Senhor, aqueles que me perseguem. Eu não posso rezar o Pai Nosso. Livrai-me da tentação. Não vai me livrar porque eu não perdoo. Ou não vai interferir na minha vida, porque eu tenho o livre-arbítrio de sim ou não. Mas eu procuro o tal do interesse pessoal. Tudo aquilo que você está vendo, essa mensagem, mostrando que nós temos que mudar o nosso padrão, que nós temos que perdoar uns aos outros, fala mais embaixo da culpa. Se eu sou culpado, eu tenho que procurar aquele que eu ofendi e pedir desculpa, pedir perdão. Olha, me perdoa, meu irmão, porque eu naquela hora não estava bem, eu tenho isso, mas me perdoa, não vai acontecer mais. Mas nós, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, é difícil. É difícil nós nos concedermos que nós é que erramos, que nós é que somos maus. Não, os outros é que são ruins, eu sou bom, eu sou tranquilo. Agora, como que Tiago diz que eu vou ficar com a consciência culpada? Como que eu vou fazer? Como que eu vou viver com a culpa? Com a mágoa? Que fatalmente vai transformar em remorso. Porque eu ofendi, não perdoei. E a roda não para. Dia menos dias, essa vestimenta frágil perde a agilidade, perde a força e é destruída. E eu me apresento perante a mim mesmo, perante a minha consciência. Eu vou me julgar, eu mesmo. Porque está tudo gravado em mim, no meu perispírito, no meu livro da vida. Não tenho, ninguém vai me condenar ou vai me perdoar, porque eu sou o meu julgador. Como é que nós vamos fazer? Se eu tiver em mim a culpa, a mágoa e o remorso. O remorso, meus irmãos, é a pior mancha do nosso espírito. Ele nos atrasa e vai, como o Tiago está dizendo, ele vai em alguma época da vida, porque nós somos imortais. O tempo não existe para quem é imortal. Então, em alguma aparece algo em mim que eu não sei porquê, mas é a vida, meus irmãos. Então, nós temos que agir com o perdão. Aquele que perdoa, ele fala que livra internamente as forças negativas da alma. Não tenha inimigos jamais. Porque você irá confrontá-lo com ele algum dia. Às vezes até dentro do seu próprio teto. Que Cristo diz que nossos inimigos estariam debaixo de nosso próprio teto.
para que ali houvesse a reconciliação. Nós temos que atentar para isso, meus irmãos. Às vezes nós não conseguimos ser solidário, ser amigo, perdoar entre nós, de uma mesma família. Ali 3, 4, 5 pessoas, naquele nosso mundinho, treinando para o grande abraço universal da comunhão das almas. Como que nós vamos fazer? Com o coração enegrecido de mágoas. Eu não perdoo, sou sistemático. Meu avô era assim, eu puxei ele. Eu não converso com ninguém, eu não converso com a minha mãe, eu não converso com meu pai, eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Meu Deus, não faça isso. Não brinque com a vida. Porque Jesus só veio para mudar o padrão moral. Porque a mensagem de Jesus é de amor. O não perdão não é amor. A mensagem do Cristo, você pode pegar que ela só fala em amor, em perdão, com seu irmão, cadê o seu irmão? Onde esse do irmão que somos nós, vem lá da Gênesis. Quando um irmão, segundo aquela história, né, que é uma história, mata o outro. Caim mata o Abel. Quando Deus, segundo aquela história, chega, ele vai procurar. Ele não fala, que ele sabia que um tinha matado o outro, mas ele não fala isso. Ele fala assim: Caim, onde está o seu irmão Abel? Abel, o Caim deu até uma resposta dura para o Criador, segundo a história. Senhor, por acaso sou eu guarda de meu irmão? É porque ali começa, onde está o seu irmão? E hoje, para nós, onde está o seu irmão? Todos nós somos irmãos em Cristo, irmão, filho do mesmo pai, atravessando as mesmas dificuldades, na mesma canoa. Se isso aqui afundar, vai nós todo mundo junto. Onde está o seu irmão? Aquilo ali, essa culpa, essa coisa que nos acontece, é tudo porque nós não reconhecemos o nosso irmão como deveria ser reconhecido. Nós passamos por pessoas e nem cumprimentamos. Essa pessoa é o nosso irmão. Nós, às vezes, podemos ajudar e não ajudamos. É isso. Nós temos que ser solidários. Quando eu disse que descobriram aí 70 trilhões de galáxias, por que aqui encheu de espírito se tinha só 100 milhões, agora tem 8 bilhões? É porque os mundos são solidários. Vão trocando, vão mandando, vão esvaziando um, levando o outro. Os mundos acabam também. A Terra tem a validade. Vai chegar uma hora que o Sol esfriar e a Terra acabou. Nós temos que ir para outro lugar. E estamos entrando agora na regeneração. Se nós não ficarmos espertos, nós vamos perder o carro da regeneração. Se nós não mudar o nosso padrão de interpretação do Evangelho de Jesus, de colocar no nosso coração o amor incondicional. Eu não tenho que amar meu filho, eu tenho que amar todo mundo. Isso é difícil? É. Ninguém está falando que é fácil, mas eu tenho que treinar. Eu tenho que ir treinando para que um dia eu fale, não, agora eu consigo amar indistintamente, sem condição nenhuma.
Mas para me amar, você tem que fazer alguma coisa para mim. Para me amar, você tem que ser bonito. Para me amar, você tem que ter dinheiro. Para me amar, você tem que me obedecer. Para me amar, você tem isso. Você tem que... Aí não tem jeito. É incondicional. Jesus trouxe para nós essa mensagem. E Tiago vem falando, se nós não mudarmos, nós vamos padecer de enfermidade. Ele não está nem falando de enfermidade de corpo físico, ele está falando que essa eu não vou falar não. Eu vou falar de enfermidade da alma. Nem dessa mente física ele está falando do espírito. Que o problema nosso é os defeitos espirituais. Um orgulho. É isso que ele está falando. Um cara orgulhoso é difícil tirar. Um cara vaidoso. A vaidade, os espíritos obsessores, ou eles nos pegam pela vaidade. Quem nunca viu falar aqui, eu já contei aqui muitas vezes, o caso de Santo Antão, né? Santo Antão ficou 30 anos dentro de uma caverna, orando, humilde, pensamento só divino. Quando fez 30 anos, segundo esse conto também, né? O diabo apresenta para ele e fala assim, ô Santo Antão, você me ganhou. 30 anos, está libertado, pode ir embora. Quando o Santo Antão foi saindo, que ele chegou na boca da caverna, ele falou assim, então eu venci, então eu sou santo. Olha a vaidade. Volta para trás. A vaidade, meus irmãos, é duas coisas perigosas na nossa vida, vaidade e interesse pessoal. Interesse pessoal é o seguinte, é só eu, depois minha família outra vez, pronto. Eu não quero sair da minha zona de conforto, eu sou bonito, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu pago os outros, eu não devo ninguém, e eu só quero para mim juntar. Aí vem Jesus, não ajuntai tesouros na terra. Pronto, aí como é que nós ficamos? O ladrão rouba, a traça rói, o ferrugem corrói e pronto. Ajuntai tesouros no céu, tesouros do coração. Isso é que Jesus diz. Eu não vim aqui para dinheiro, para posição social, não. Eu vim para coisas do coração. E coisas do coração é isso. É eu entender, meu irmão, é fazer caridade. A caridade não é essa caridade que nós vemos aí, não. É a caridade mental, a caridade dentro de você, que você leva para o seu irmão. Eu sempre disse isso. Francisco Xavier, ele antecipava, ele via o sofrimento no coração do sofredor. É isso. Você não tem ideia do que é uma caridade. Nós não temos. Até que você precise, você seja o necessitado. Quando você for um necessitado, aí você vai ver como é precioso, como é maravilhoso uma mão caridosa. É quando Jesus contou a parábola do bom samaritano. Eu estou dizendo isso porque isso é evangelho, isso é Jesus, porque tudo isso que está aqui, que nós vamos passar, que nós vamos sofrer, que nós vamos fazer isso, que vai aparecer doença, que o remédio celular chama evangelho, chama amor,
Chama Boa Nova. Você tem que mudar, você tem que transformar. Você não pode ficar fazendo isso. Você tem que mudar pensamento. Seu pensamento tem que ser pensamento bom. É isso. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, aquele doutor da lei ergue-se lá no meio da multidão e fala: não entendi. Senhor, eu não entendi nada. Aí o mestre Jesus fala: então imagina-te você caído na rua, de um mal súbito, chegar aquelas mãos caridosas e te levantar e te erguer e te levar para um abrigo. Imagina-te você internado num hospital, incomunicável, numa doença infecto-contagiosa que ninguém quer nem passar perto. Imagina se chegar um amigo e abraçar e dizer que está contigo. Imagina o seu fogão, sem lume, sem fogo, as suas vazias, toda vazia, os seus filhos chorando. Imagina-te, chegam as pessoas levando uma cesta, levando isso, levando aquilo. Imagina-te você mudo, com as palavras presas na garganta, querendo expressar, e não consegue de jeito nenhum. Imagina se chegar alguém falar por você. Imagina você cego, sem as luzes dos olhos, andando, tateando. Imagina se um braço seguro e amigo chegar: vamos. Agora você entendeu? Perguntou Jesus ao mestre da lei. Agora eu entendi. Então vai e faz o mesmo. Seja você a luz dos olhos daquele que não enxerga fisicamente e às vezes espiritualmente. Seja você a voz daquele que está mudo, calado, às vezes por imposição. Seja o remédio salutar para aquele que sofre. O que Tiago está dizendo todas essas palavras maravilhosas é que você transforme e te dá uma receita mostrando para cada um de nós, se nós não obedecermos, o que poderá acontecer. Porque nem todo mal tem que ser resgatado pelo mal, se o amor chegar primeiro. Não é porque agora ele está dizendo em tempos antigos, mas eu posso diluir aquela minha culpa com o amor. O amor é que é difícil de nós entendermos. O amor não é palavras, é manifestação, é ação. Falar do amor é muito lindo, muito bonito e tal e coisa, mas a ação é muito melhor. As mãos que trabalham, segundo mão de Madre Teresa de Calcutá, é mais abençoada do que os lábios que oram. Amigos, vamos fazer uma reflexão na nossa vida. Ver que enfermidade, que moléstia me acompanha, que me persegue. Mostrando que isso não é nada diante de nosso Deus, adiante de nosso Mestre Jesus. Mostrando que Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância.
Então Cristo traz para nós uma mensagem redentora, que Ele está conosco. E nós sabemos que pensamento é vida. O que Tiago está dizendo é que os nossos pensamentos são comprometedores. O que você pensa? Você é o que você pensa e torna naquilo que você pensava. Se você pensa em coisas boas, em Jesus, em amor, e isso e aquilo, sua vida é de paz e tranquilidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ter saúde não é ausência de doença. Porque todos nós, você tem saúde, você tem que ter equilíbrio Gente, eu até esqueci agora que é muita coisa, quer ver? Você tem que ter equilíbrio físico, mental, espiritual e social. Nesse social aqui, nós já começamos a perder a nossa marcha. Um não combina com o vizinho de lá, o outro com o vizinho de cá, não gosta do chefe, não gosta disso, não gosta do prefeito, não gosta de... Já dá o problema. E você no social já vai para o físico, já vai para o mental, e cai no espiritual e vem para o corpo. Então é difícil nós termos esse equilíbrio. Quem pode dar esse equilíbrio? Nós, só Jesus. Só Jesus. Não existe outra maneira de nós equilibrarmos. O que é o equilíbrio? É eu ter a consciência tranquila. A hora que eu deitar na minha cama, como diz Santo Agostinho, será que não tem ninguém reclamando de mim? Será que eu fiz tudo aquilo que eu poderia fazer para alguém? Será que eu pude fazer alguma coisa e não fiz? Aí eu sou responsável por tudo aquilo que decorrer, daquilo que eu poderia fazer e não fiz. Olha a nossa responsabilidade ainda encarnado. Se eu posso ajudar alguém e não ajudo, eu sou responsável de tudo que decorrer daqui para frente com aquela pessoa, por eu poder e não ajudar, porque nós somos irmãos. Agora, quando a gente fala em ajuda, pensa que a ajuda é de dinheiro, é disso, aquilo. Eu estou falando, às vezes a pessoa precisa de uma palavra, porque ele está mudo espiritualmente. Ele está cego. Amigos, o negócio não é brincadeira, não. Vai chegar a hora que todos nós juntos como estamos agora, porque Jesus diz, o que for unido aqui na terra será unido no céu. Nós iremos encontrar no plano espiritual. Fatalmente. E não poderemos dizer que eu não sabia. Senhor, eu não sabia disso. Sabia. A doutrina espírita trouxe a mensagem redentora e trouxe a maior informação que pode existir do mundo corporal e o mundo espiritual. Não tem desculpa. Ah, mas minha mãe... Não tem mãe, não tem nada. É você consigo mesmo. Eis que eu venho trazer-te a paz. Palavra é mantra, pensamento é vida. Mãos dadas com Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Não solte a mão de Jesus nunca mais.
vai ser o mantra para esse ano, de mão dadas com o meu amigo Jesus. O Cristo de Deus está de braços abertos a perdoar-nos. Aí nós vamos sair dessa carta de Tiago. Quem que é o remédio salutar do cristão? Jesus. Não é só dos cristãos. Jesus é o remédio do muçulmano, do hindu, do isso, do aquilo. Porque os cristãos, os católicos, os espíritas, os protestantes, os crentes acham que Jesus é só dele. Jesus é da humanidade inteira, porque Jesus é condutor de humanidades. Ele nos conduz, Ele é o nosso pastor, nós somos suas ovelhas. Por isso nós temos que aprender com Ele. Gandhi, naquele problema lá da Inglaterra com a Índia, lá ia andando na rua, quando sai um soldado, sem falar nada, e dá um soco no rosto de Gandhi, que ele cai. Gandhi levanta, ele dá outro. Gandhi levanta, o soldado diz para ele: quem te ensinou a ser covarde desse jeito? O soldado estava com uma corrente, com um crucifixo com Jesus pregado no peito dele. Ele falou: esse homem aí que está pregado nessa cruz aí que me ensinou ele. O soldado começou a chorar e pedindo perdão ao Gandhi. É questão de humildade. Nós não damos conta disso. Se nos ofende, se pisa no nosso calo, se fala mal de nós fala alto, nós falamos mais alto ainda. Nós estamos prontos para a briga. Não é essa a condição de um cristão, de um seguidor de Jesus, que tem que ter na mente a humildade em primeiro lugar. Irmãos, nós vamos encerrar o nosso encontro de hoje e que essas palavras de Jesus possa fazer presente em nossa vida, em nosso coração, e lembrar sempre do padrão de Cristo, humildade e amor.